intensa ou menos intensa, isso afeta, né, a forma como esse conhecimento de fato vai fazer diferença na nossa vida, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso nos últimos dias, né? Porque não é só a questão da gente ser exposto a um determinado conhecimento, né? A gente tentar aprender alguma coisa nova, mas também é a forma como a gente encara, né? Ou a forma como a gente passa a acreditar nesse conhecimento novo que a gente aprendeu. Sim. Porque senão tá ligado à vivência isso que você está falando, né, Renan? Porque muitas vezes a gente aprende, eu não sei se é por aí que você quis ir, por exemplo, eu aprendi, mas eu não utilizo aquilo na minha vida, né? Eu só deixo aquele conhecimento lá na prateleira, mas eu não boto aquilo em prática. Uhum. Né? Eu acho que um dos vetores que você falou é mais ou menos por aí, não é? Um deles é esse mesmo, exatamente. Sim. A forma como a gente acaba botando aquilo em prática, né? E por exemplo, pensando um pouco na questão da doutrina espírita, né? A gente tem, acho que na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Mesmo assim, ainda existem pessoas que, mesmo acompanhando a doutrina, ainda não acreditam na reencarnação. Então, acho que é o fato da gente, a gente ter acesso às informações, ao conhecimento que está ali exposto. Porém, se a gente não acredita de fato, o mesmo conhecimento que é exposto para pessoas diferentes, né? Se a gente não tiver a questão da crença ou a questão de acreditar, né, de fato naquilo que a gente está sendo exposto, a forma que isso vai repercutir em cada um vai ser diferente também, né? Sim. Com licença. Hoje eu tive uma experiência, vamos dizer assim, ou uma vivência com relação a uma pessoa, uma aluna do IAE, onde ela não está exercendo a prática do curso, né? E ela comentou que ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade, ela não falou o termo da vontade, ela falou que não tem ânimo, né? E aí eu conversando com ela, ela falou assim, por mais que eu esteja aprendendo, mas eu estou aprendendo, eu estou evoluindo no conhecimento, mas eu não sinto nenhuma motivação para continuar. E aí eu entro, e eu acho que isso foi fatal para ela, na questão da vontade, né? Eu falei, veja, se porventura não está faltando vontade, a vontade é uma condição sine qua non para que a gente possa fazer, independente de como nós estamos. Então, assim, ela tem um conhecimento, ela sabe que é importante, mas está faltando isso. Então, eu acho que é uma circunstância bastante interessante de nós pensarmos na questão da vontade, aquilo que Kardec perguntou para os espíritos e eles comentaram, né, que a gente tem essa condição de nós evoluirmos, mas o que muitas vezes falta é a vontade. Então, por mais que a gente tenha essa capacidade, essa ferramenta de seguir, de ter os nossos conhecimentos, enfim, nós temos uma multiplicidade de possibilidades de seguirmos culturalmente e nos evoluirmos, mas realmente muitas vezes falta a vontade. No caso dela, está faltando a vontade de praticar aquilo que é necessário para que ela entenda exatamente o que significa a escola, né? Eu acho que encaixa muito isso. Eu acho necessariamente que tem que ter o ingrediente vontade, até para que essa mente que está sendo expandida e não vai mais voltar, porque não dá mais para voltar atrás, mas ela também ela fica estagnada, porque o ingrediente importante para ela até praticar o que ela aprendeu, ela não tem, que é a vontade. E como é que eu faço para vir essa vontade? Como que eu faço para despertar, para que essa vontade surja em mim, senhores? Eu acredito que ela tem que voltar a ter os olhos daquilo que está fazendo bem para ela. Ela ter a capacidade de enxergar. Como que vai chegar essa vontade? Vai chegar essa vontade no momento que eu tenho olhos para saber o bem que aquilo vai fazer para mim. Qual é o resultado disso, se eu fizer? Qual é o resultado se eu colocar a escola de aprendizes na prática? Então, eu acredito que tem que existir esse enxergar para vir essa vontade,
eu tenho que ter olhos para o resultado. Existem circunstâncias na vida que a gente tem que ver o processo, mas existem outras circunstâncias de vida que a gente tem que enxergar lá na frente o que resultado eu vou ter para isso. E é isso que vai... uma analogia simplista. Eu preciso emagrecer, eu estou com 80 quilos, 70 quilos, né? Está faltando vontade. Mas se eu visualizar, eu com uma roupa bonita, eu visualizar bonita, se eu me visualizar me sentindo bem, isso vai me dar vontade de seguir e de fazer esse processo, porque eu estou visualizando esse resultado. É mais ou menos por aí que eu acredito. Então, você está querendo dizer, não sei se os senhores concordam comigo, que a vontade, ela passa pela razão? É isso? A vontade a vontade não só passa na razão, também passa pelo sensitivo, mas eu tenho que racionalizar. Porque se eu não racionalizo... a partir do momento que eu faço, eu utilizo a razão, de repente, através da razão, eu posso fazer com que essa vontade eu ia dizer se materialize, mas não seria bem o termo, mas que aconteça essa vontade. Então, ou seja, a razão é um impulso para que a vontade possa surgir. Com certeza. Todo mundo concorda com isso ou não? Mauro, Laércio, as meninas, Marina, Adelaide, vocês concordam com isso ou acham que nós estamos falando aqui alguma coisa que não é bem assim? Só uma parte. Eu acho que a racionalidade tem que existir em nós na medida de que eu tenho que ter certeza daquilo que eu quero. Porque se porventura ficar só na base da emoção, qualquer estímulo exterior que venha até a mim, que seja uma opinião do amigo, enfim, qualquer opinião externa, aquilo vai me voltar para trás. Não é suficiente para que eu possa seguir em frente. Então, é óbvio que eu tenho que ter uma emoção no sentido sensitivo, mas eu não posso ter só a minha emoção e eu também não posso ter a minha razão. Tem que persistir na ideia de que há dois caminhos aí na frente. A racionalidade deve existir, porque se eu não existir a racionalidade, eu não vou ter a capacidade de pensar no meu resultado. Eu vou ficar apenas... Por quê? Porque a exemplo dessa aluna, ela está na emoção, ela está na base da emoção. Ela não consegue racionalizar o porquê do bem que ela está fazendo essa escola. No momento que eu mostrei para ela a racionalidade disso, ela virou para mim e falou, ok, segunda-feira eu estou começando a fazer as minhas tarefas. Mas se eu ficasse só na emoção, ela ia persistir na falta da vontade. Uhum. E aí, o que mais que vocês podem me ajudar? Vocês concordam com tudo isso? Pode falar, Mauro. Eu vejo que a Vânia, ela colocou o caminho, né, da boa vontade, né? Porque não basta só ter vontade, né? Então, de fato, eu penso que raciocinando, quer dizer, passando pela razão, você vai acabar encontrando razões, né, razões para seguir em frente, eu diria. Porque, no caso, né, no caso específico que a Vânia levantou, o que está acontecendo é que não está havendo uma aceitação, eu diria, né? Então, começa com uma não aceitação do que a pessoa é. Ok? Então, assim, e chega até a não ter vontade de viver, como a Vânia começou, né? Então, essa não é uma vontade boa. Quer dizer, não é uma boa vontade, né? Então, a gente precisa de um impulso, mas um impulso racional, né? Inclusive voltado para a paixão. Então, como o sentimento ele está implícito aí e foi levantado aí nas falas, a gente percebe que a paixão ela é algo que pode ser desenfreado, então ela pode levar a um precipício, como ela pode também dar um bom direcionamento. A gente precisa da paixão para viver. A gente precisa da paixão para ser feliz, eu diria, né? Para ter sucesso. E quando é que a gente vai ter isso? A gente vai ter isso quando essa paixão for orientada. Orientada por quê? Pela razão, né? Então, eu penso que, no contexto que a Vânia levantou,
isso deve atender, deve acontecer. É preciso, sim, ter vontade, mas é preciso ter uma boa vontade, uma vontade orientada, né, pela razão. Concordo plenamente, Mauro. Eu entendo que assim, essa vontade ela inicia no sentimento e a razão ela constrói, vamos dizer assim, esse plano para a concretização desse sentimento. Então, eu acho que, passando um pouquinho pelo que vocês falaram, eu entendo dessa forma também. Uhum. Ou seja, a razão ela é uma qualidade que nós temos e que a gente deve saber utilizar, então, né? Porque ela pode ser uma mola propulsora para nossa melhora, né? Por essa nossa busca por alguma coisa, né? Então, você vê como é importante. Eu como sempre, eu já falei essa frase aqui algumas vezes, mas do Spinoza, que a gente vai ter daqui uns dias, vocês devem achar que eu sou um doido que só falo do Spinoza, mas é que eu estou lendo um livro dele, que eu ganhei há pouco tempo, então fica tudo na cabeça, então você começa a fazer conexões, né? E ele vai dizer que o homem, quanto mais evoluído, né? A gente já falou isso semana passada, mais utiliza a razão. É claro que o Spinoza era um racionalista, então isso vem dele com naturalidade, né? Mas à medida que eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou usando mais a razão e menos as paixões, mas as más paixões, né? E deixando que as boas, porque as boas paixões, como o Mauro falou, são interessantes também, porque elas nos movem a fazer muita coisa, né? A paixão, às vezes, é uma mola para que eu também faça uma porção de coisas. Mas a gente sempre tentando equalizar, né? Razão e paixão, né? Para buscar aquele ponto de equilíbrio, né? Tão colocado lá pelo Siddhartha Gautama, né? O Buda, que fala do caminho do meio, né? Que a gente deve buscar sempre o equilíbrio. Ô, Carlos, Oi. então veja, se não fosse a sua paixão pelo Spinoza, a gente não teria essas pérolas aqui, essas Sim, orientações. sem dúvida. Você é apaixonado por ele. Eu acredito que causa até algum ciúme lá, não causa, não? Você vê, olha, e o Spinoza era um polidor de lentes, né? No sentido da profissão. E a gente busca entender o seguinte, será que a filosofia, de uma certa forma, também não é uma polidora de lentes? Né? Será que ela também não vai fazer com que a gente enxergue melhor, né? Alguma porção de coisas? Fala, Laércio. Todo conhecimento, ele vem acompanhado de responsabilidade. A partir do momento que você adquire um conhecimento, você passa a ser mais responsável. Se absorveu o conhecimento, você passa a ser mais responsável. Como você vai lidar com isso, com essa responsabilidade? Não é com o conhecimento. Com o conhecimento, quem absorveu fui eu. É o indivíduo, ou seja, eu que aprendi, eu que absorvi. Como eu vou lidar com isso? É através dessa responsabilidade. Então, quando eu vou lidar com o ser humano, que ele é um ser sensível, cada qual com a sua fragilidade, nós passamos a ter a responsabilidade de ter o entendimento de como você vai passar esse entendimento, esse conhecimento. Como que eu vou chegar no Mauro? Como é que eu vou chegar no Carlos? Quando você está fazendo, quem gosta de fazer aí educação física, um atleta, tem atleta que o treinador tem que chegar duro nele, bater forte, aí ele vai arrebentando o recorde. E tem atleta que vai conseguir arrebentar os recordes, mas se você for bruto com ele, bravo, ele não vai desenvolver. Ele é sensível. Ele vai trazer o mesmo resultado, mas a abordagem tem que ser diferente. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do conhecimento entendido, nós passamos a ter responsabilidade.
a responsabilidade vai ter que me trilhar um caminho, como que eu vou abordar esse assunto. Então, a gente tem que ter o conhecimento para abordar esse assunto de N formas. Nós vamos falar numa sala para 40 pessoas, alguém vai estrelar. É comum nas nossas aulas isso. Aí você escuta, aí você entende, quando você passa a perceber alguma coisa psicológica, você já vai abordar aquele indivíduo de uma forma um pouco diferente. Você vai perceber que você vai ter que, para passar aquele conteúdo, você vai dar uma volta para aquele indivíduo de forma diferente. Então, todo conhecimento, ele vem atrelado com a responsabilidade. E daí, pegando o gancho, como foi dito, ele vai passar pela razão. A razão é que vai montar o cronograma da sua abordagem, de como você vai atuar com aquele conhecimento. Né? Então, a gente tem que estar sempre pronto para, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu sou mais responsável. E eu sou mais responsável e eu tenho que saber como é que eu vou lidar com esse conhecimento. Não é de qualquer forma, ele vai ter um caminho. Tem pessoa que você vai ter que pegar na mão. O meu conhecimento tem que trazer o meu entendimento de que aquele indivíduo, eu vou ter que pegar ele na mão, trabalhar com ele de uma forma mais criteriosa. O outro, você pode largar um pouquinho mais que ele vai atuar. Com isso, eu estou querendo dizer sobre a responsabilidade que o ser que adquiriu o conhecimento passa a ter. Sim. Vai mais ou menos em conta do que o Renan falou, né? Eu adquiro uma responsabilidade e agora eu adquiro um conhecimento. Agora, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Né? Então, senão eu só tenho conhecimento e está morto ali, né? Então, o conhecimento traz responsabilidade. E isso tudo, né, é uma cadeia que a gente vai ter que saber lidar com ela. Tranquilo até aí, beleza? Alguém quer colocar mais alguma coisa a respeito disso? Beleza? Mauro, você queria falar mais alguma coisa sobre o tema? Não, tranquilo. Esse caminho de fato, né? Ele é real. Eu diria que a gente até vai discutir isso mais à frente, mas o que eu faço com o que eu conheço é muito mais importante do que o próprio conhecimento. Sim. Né? Enfim, então fecha, né, essa expressão aí, essa equação. Tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento, você se torna responsável por aquilo, de fato. Com licença. Eu penso também que, assim, dentro daquilo que eu acredito, enquanto pessoa, independente do meu norte, né, daquilo que eu escolhi da minha vida, eu acho que tudo aquilo que eu aprendo, eu tenho que aplicar em mim e passar ao outro. E isso é uma grande responsabilidade, conforme o Laércio está comentando. Então, aquilo que eu aprendo, seja ele o que for, mas é uma aprendizagem que está dentro de mim, eu estou utilizando para o meu bem-estar, eu também tenho que pensar que também tem o outro que pode utilizar essa minha mesma aprendizagem. Uma analogia seria aquilo que eu aprendo, eu vou ensinar a minha filha, ou eu vou passar para ela essa aplicabilidade. Mas tem que ter esse percalço de existir uma aplicabilidade na minha vida. Né? Aquilo que eu aprendo, eu tenho que aplicar em mim e eu tenho como um dever cristão, sem nenhum fanatismo, mas enquanto pessoa, a ajudar o outro a poder também ter essa aplicabilidade, conforme o Laércio fala, e que eu acrescento, ou melhor, eu reafirmo que é uma grande responsabilidade realmente. Em via de regra, eu acho que a gente não pode aprender algo e ficar só para nós. Isso, para mim, chama-se egoísmo. Mais ou menos isso. Beleza. Vamos lá, então, Mauro. A aula é sua.
Maravilha. Vamos nos regozijar agora com seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Todos nós temos conhecimento. Cada um com suas paixões. Pois é, Vânia. Isso. É verdade, é verdade. Pois é. Eu sou, assim, apaixonado pelo Platão, mas eu não falo isso em casa, né? Tome esse cuidado. É um amor platônico. Isso, amor platônico. Mas, Mauro, o Carlos, ele sabe dividir bem as paixões dele. Fica tranquilo. Então, tá certo. A gente, não deixa de ser um aprendizado, né? É um conhecimento. Então, como nós estamos encerrando nessa aula, né, a discussão, né, a reflexão sobre esse tema, para a aula seguinte, para a aula número... Aliás, nós vamos ter uma aula extra, né, Carlos? A próxima, né? Isso, é com o Ricardo, né? Isso, com o Ricardo. Então, a partir da próxima aula, nós vamos passar a falar sobre um outro tema que tem como cerne a diversidade. Então, o tema eu gosto de todos os temas, mas esse aqui é muito legal. As adversidades são como as facas que nos podem ser úteis ou nos cortar. Vai depender de onde nós seguramos, né? Ou no cabo ou na lâmina. Então, esse é o tema que nós vamos passar a refletir e, de preferência, escrever algo, enfim, trazer reflexões para nós aí, né? Então, as adversidades são como as facas, elas tanto podem nos ser úteis ou nos machucar, vai depender do lado que nós segurarmos, né? No cabo ou na lâmina. E a aula de hoje, como a gente já pôde ver aí pela capa, ela vai tratar da Grécia Antiga, né? Então, vai desde da sua formação, os povos que formaram esse conglomerado, né, de cidades gregas. Hoje a gente tem a ideia da Grécia como unificada, como uma cidade, né? Mas o que ficou praticamente é só, eu diria que a Grécia continental, né? Quer dizer, a gente tem a Grécia continental, a da península do Peloponeso, né? A Grécia peninsular, e tem as ilhas, né? A Grécia insular. A que a gente tem hoje, ela está praticamente na continental, né? Mas o que a Itália já foi Grécia, né? A gente tinha a Grécia insular ali, do lado voltado para a Itália. E desde a sua formação, o seu desenvolvimento, né? E também a sua derrocada, né? Enfim, a gente observa, estudando as civilizações antigas, que os impérios não se sustentam. Eles crescem, né? São formados, crescem, ganham um poderio muito grande, evoluem, mas sempre vai ter alguém, né? Sempre vai ter um outro império que vai se apossar daquele e levar em diante até que um outro possa substituí-lo, né? Então, isso também eu vejo como uma grande reflexão para a nossa vida. Então, o cuidado com a matéria, né? O investimento, digamos assim, que nós colocamos na matéria, é importante a gente ter em mente que ele é efêmero, ele é passageiro, ele está no devir, como nós aprendemos aqui, vamos aprender com os gregos, principalmente. E a essência que, de fato, é perene, né? A essência que, de fato, é imortal. Então, os impérios passam, mas nós mudamos de personagem, quer dizer, animamos um outro ator, uma outra atriz, né? E a Grécia, a Grécia Antiga, né? Ela nos legou praticamente tudo que nós temos no Ocidente. Então, nós temos a nossa civilização ocidental,
o reflexo de tudo aquilo que foi desenvolvido aqui na Grécia, né? Para muitos, né, a verdadeira filosofia, né? Quer dizer, nós conhecemos outras filosofias, a filosofia oriental, inclusive, é anterior, é antiga, é mais antiga que a Grécia, mas a gente não tem esse desenvolvimento, a gente não viu esse desenvolvimento, a gente não viu esse encadeamento, essa forma de pensar que os gregos nos ensinaram. Tá? Então, é isso que a gente vai conhecer hoje, né? E aqui a gente traz uma reflexão. Essa reflexão, ela também daria aqui assunto para mais uma aula, sempre dá assunto para mais uma aula, mas, digamos, ela fica para a gente degustar, eu diria, durante a semana. Então, até a próxima reflexão, a gente tem bastante tempo aí para se aprofundar, né? Admiração, dúvida e insatisfação levam o homem a filosofar? Quando estamos diante de uma situação diferente, inesperada, temos uma atitude de espanto ou admiração. Com este comportamento, podemos adquirir consciência da nossa ignorância. Então, vejam a estreita relação que tem com o nosso tema até aqui, né? A dúvida também é um ponto de partida para uma reflexão mais profunda. E, finalmente, a insatisfação com os costumes, hábitos e práticas também nos levam a questionamentos. Seriam a admiração, o espanto, a dúvida e a insatisfação, com as presentes explicações, um ponto de partida para adotarmos uma atitude filosófica? Foi essa insatisfação que levaram os gregos antigos a questionar os mitos e dar os primeiros passos filosóficos? Então, eu entendo que a gente já pôde, né, com o tema da mente ampliada, da mente expandida, ter um contato, né? Tangenciamos muito essa reflexão que se apresenta. Então, o desconhecido, a dúvida, né? A dúvida, a admiração, ok? Inclusive a insatisfação, né? Com tudo aquilo que gravita à nossa volta e, por que não, a insatisfação conosco mesmo. Então, tudo isso são ferramentas, eu diria, ou são alavancas, né, que vão fazer com que a gente possa filosofar, que a gente possa ter essa atitude crítica, né, e passar a se aperceber melhor, né, quer dizer, se preocupar mais com os conceitos, principalmente nas nossas discussões, principalmente digamos aí, na prática da dialética que, digamos, leva a chegar a sínteses, né? Que a gente possa, primeiro, se aperceber do que nós estamos falando, porque, por vezes, a gente entra numa discussão, permanece nela por algum tempo, talvez não cheguemos a um entendimento. Então, eu sempre gosto de frisar que a gente não busca consenso numa discussão, a gente busca entendimento. O consenso, eu diria que nem sempre é bom, né? É importante que a gente tenha, digamos, as nossas ideias, os nossos conceitos e que a gente os coloque à apreciação para que a gente possa, interagindo, discutindo, essa é a verdade, chegar a um entendimento. E, por vezes, a gente não chega a esse entendimento e estamos falando da mesma coisa, né? Só que cada um enxergando de um ângulo diferente, de um ponto diferente, né? Então, que a gente tenha isso em mente. Eu não vou abrir aqui essa reflexão, a gente dá uma coceira para que a gente possa refletir e tratar com vocês isso, interagir, mas, enfim, eu penso que a gente já avançou um pouquinho no horário, então, que a gente possa refletir sobre isso e que a gente possa trazer, talvez para a próxima semana, né, algum acréscimo no tema que nós vamos falar sobre as adversidades, porque
continua guardando relação. Ok, gente? Então, vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho, mas vamos ver se a gente esqueceu, né, de introduzir o assunto. Então, ela é o berço da nossa civilização. Ela se localizava, né? A Grécia Antiga aqui está atualmente, né, na Grécia, que a gente tem hoje como a Grécia, o sul da Itália, que é a Magna Grécia, e o oeste da Turquia, né? Então, a Ásia Menor. Eu costumo visualizar, assim, no mapa mundi, o Mediterrâneo, né? A gente tem ali o Mar Jônio, o Mar Egeu, o Mediterrâneo, mas a gente, digamos assim, costuma visualizar todo o entorno do Mediterrâneo como sendo a Grécia, como sendo o território da Grécia Antiga, tá? E, inclusive, com as ilhas, né? Nela tiveram origem as ciências, as artes e, principalmente, a filosofia, né? E esse estudo vai nos mostrar esse nascimento como civilização, né? Seu desenvolvimento e o apogeu no período clássico e depois a sua decadência, como a gente já citou aqui. Importante se faz entendermos sua localização no espaço e sua importância no tempo. Então, isso não é só para o estudo da Grécia, da civilização grega. Quando a gente estuda a civilização hebreia, né, a judia, os hebreus, a gente também deve levar em conta a localização, né, a geografia e também o tempo. Quer dizer, isso é uma contextualização. Começa daí para a gente poder levantar conceitos daquilo que a gente está estudando e poder aproveitar, assim, com propriedade para a vida atual, para os dias atuais, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Eu vou caminhar um pouquinho e a gente vai abrindo espaço aí para conversa, mas se sentirem necessidade, sentirem vontade, aí é só falar, dar um oi aí que a gente vai conversando, ok? Ô, Mauro, Claro, só uma claro. coisinha. O Felipe está pedindo para colocar no modo de apresentação, para ficar um pouquinho mais fácil ok. de ver. Ok, tá bom. Você consegue colocar? Consigo. Eu vou colocar no modo de apresentação e, de repente, se eu precisar, eu tiro vocês da... Beleza? Beleza. Se tiver algum texto que eu tenha dificuldade para verificar, eu vou pedir socorro para vocês. Então, está aqui a Grécia do século VIII. Oi? Fala só uma coisinha. No celular, se a gente apertar assim, dá para expandir com o dedo. Aumentar a tela e diminuir. Só para vocês saberem que dá para fazer isso, tá legal. Bom? Ok. De repente, quer chegar mais perto, com o dedo você consegue, tá? É só fazer assim com o dedo na tela, ó. Você consegue expandir. Combinado. Ok, pode continuar. Desculpa. Percebem? É conhecimento, né? É conhecimento. Enfim, o quanto quer dizer, eu não aprendi muito, né? Mas já aprendi bastante pelo que eu sabia, né? E noto que tenho que aprender muito aqui para continuar fazendo essas aulas aqui nesse método, né? Enfim, todo perdidão, mas enfim, a gente uma hora se acha, né? Essa ilustração aqui, ela é da Grécia do século VIII. Então, nós já estamos chegando aí no apogeu, quer dizer, a gente já está chegando no desenvolvimento total, mas é para que a gente possa compreender aqui aquilo que nós colocamos como o entorno do Mediterrâneo, tá? A gente tem aqui flegrado, né, através de cores, a Grécia continental, né, que é essa Grécia que a gente vê aqui no amarelo um pouquinho mais forte. Depois, a gente tem a Grécia peninsular, né, que é essa península aqui do Peloponeso. A gente tem a Grécia insular, que são as ilhas, né?
e a gente nota, olha, até onde está a Itália hoje, a gente tinha regiões da Grécia aqui, ó, Península Itálica. Depois vai para a Ásia aqui, olha. Aqui a gente tem o Oriente Médio. Vocês conseguem ver a setinha quando eu passo? Ah, legal, legal. E a Magna Grécia, né, que praticamente é a Grécia de hoje. É praticamente o que ficou da Grécia que nós conhecemos hoje. Notem que a Grécia, a África, o norte da África chegou a fazer parte da Grécia dessa época. Algumas cidades aqui do norte, né, vinda do Egito para oeste, a gente teve cidades da Grécia. Essa ilha, ilha de Creta, né, ela é a maior ilha do Mediterrâneo e a gente vai falar dela um pouquinho aqui. A gente tem, olha, essas aqui são, digamos, as cidades mais importantes dessa ilha, principalmente Knossos, né, a mais importante. A gente vai falar um pouquinho, porque teve muita influência na formação da Grécia, tá? Atenas, como muito importante aqui, Esparta, né? Troia, a guerra de Troia, né? Retratada lá por Homero, enfim, a gente vai tangenciar em tudo isso, tá? Vamos mais em frente um pouquinho. Então, assim, para que a gente possa estudar, né, um pouquinho da Grécia, ou conhecer melhor, uma civilização muito complicada, muito complexa e, num desenvolvimento por muito tempo, ela tem uma periodização. Então, os estudiosos, os historiadores, eles repartiram isso em períodos. Então, a gente tem aqui, ó, no século 20 a.C., veja, tá? A gente estava falando do período do século 8, né? Que já é o período homérico para o período arcaico. A gente tem, de importante, a civilização creto-micênica. Por que creto-micênica, né? Porque os aqueus, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, eles foram os primeiros povos que vieram lá do norte do que é a Europa hoje, dos estepes europeus, né? Onde eles eram seminômades e não tinham terras para produzir, então vieram em busca de terras férteis. Então, eles são os primeiros povos aqui, há 2000 anos antes de Cristo, a chegar na Grécia, né? Nesse território. Conquistaram a sociedade cretense, ok? E fundaram Micenas, uma cidade muito importante, tá? Daí chamar creto-micênica, né? Porque é dessa associação, dessa conquista, que eles, digamos assim, fizeram uma fusão e a gente tem a presença dessa sociedade. O período homérico, né, que a gente tem como principal ícone o Homero, né, que, segundo alguns, talvez não tenha nem existido, mas a gente acredita que sim, o poeta homérico, autor da Ilíada e da Odisseia, né? E a Ilíada, ela trata da guerra de Troia, né, onde o Ulisses, lá, o herói Ulisses, vai desenvolver toda aquela epopeia, né? E a Odisseia, ela trata justamente do regresso, né? Depois da conquista de Troia. Então, esse outro poema trata das peripécias, podemos dizer assim, de retorno, tá? O período... perdão. Bom, eu vou chegar lá. Eu já adiantei sobre os aqueus, mas a gente vai falar sobre os outros povos. Aí fica melhor, para a gente não misturar muito. Então, a gente tem no período arcaico, né, aonde vão se formar as cidades, as polis, né, as cidades-estado, né? Então, aqui começa essa grande expansão do território grego, até pela geografia, né? Isso influenciou bastante, mas não só pela geografia. Entra aí as condições sociais, eu diria, né, desse desenvolvimento, para que fosse necessária essa organização em cidades. E eu adianto que
não só a Grécia não era uma cidade como um todo, e era constituída por infinitas cidades, uma infinidade de cidades, e que inclusive eram hostis, né, umas às outras, quer dizer, muitas não se davam bem, não. Aí a gente tem o período clássico, então veja, a gente saiu do século XX a.C. e já está no século VI, entrando no século IV a.C., né, para entrar o próximo período. Então, é esse o período clássico onde houve um grande desenvolvimento, é o grande apogeu da civilização grega, tá? A gente tem também um período de grandes guerras, né? E longas guerras, né? A gente vai falar um pouquinho delas, mas é o período onde houve o desenvolvimento e se chegou àquilo que a gente chama de democracia, né? A democracia grega, principalmente em Atenas, né? A gente tem aí sobressaindo sobre todas as cidades Esparta e Atenas, mas a democracia é própria de Atenas, tá? E a gente tem o período helenístico, ok? Então, começa aqui uma derrocada, né? Então, começa aqui a depressão, nós diríamos assim, do Império Grego, né? É quando a Macedônia conquista a Grécia, tá? Então, essas trocas culturais vai favorecer, inclusive, um desenvolvimento maior, tá? Apesar da conquista, né? Então, nós diríamos que a cultura grega, então, a ciência, as artes, né? A filosofia, a religião, enfim, tudo isso vai se desenvolver, toda essa cultura vai se expandir ainda mais e, inclusive, vai se tocar com a cultura oriental, né? Então, aqui a gente já está aqui muito próximo do início da nossa era, né? A gente já está muito próximo do período, do nosso período, ok? E aí a gente vai tratar um pouquinho dessa periodização. Então, a gente tem aqui o período pré-homérico, que é esse que nós citamos, inicial, que vai de 2000 até 1200. Então, os aqueus, como a gente já colocou, então deixa eu pegar aqui os aqueus, né? Os aqueus e os jônios, então a gente vai ver, eles vêm aqui sempre dos estepes europeus, lá em cima, e vêm para conquistar essas cidades. Creta está aqui, essa ilha maior, como nós dissemos, né? E a gente vai falar dela também, especificamente, porque é importante para a nossa reflexão. Aqui vivia uma civilização adiantada, aqui vivia uma civilização, uma monarquia, ok? Tanto é que é chamada também de sociedade minoica. Se ouvirem sociedade minoica é porque os reis dessa região eles eram chamados de minos, né? Então é por isso que, quer dizer, como tinha os Césares, né? Em Roma, né, a gente tem aqui nessa ilha os minos, então por isso sociedade minoica. Mas a gente via uma harmonia, a arqueologia ela percebe uma vivência fantástica nessa ilha. Então, diria que a arquitetura avançada, a cultura avançada, as artes avançadas, teatro, os esportes, né? Uma sociedade feliz, a gente pode dizer. Uma sociedade assim bastante feliz. Vejam, a mulher, então é importante essa reflexão, gente. A mulher tinha papel importante dentro da sociedade. Então, a mulher fazia, eu posso dizer assim, que a mulher fazia parte dessa sociedade. Os historiadores e os arqueólogos, eles encontraram nessa ilha vestígios, né, da mulher participando ativamente dos circos, né, dos teatros, juntamente com os homens. Então vejam que interessante, né, que a gente tem, digamos assim, um tanto que seccionado, eu diria, né, o desenvolvimento aqui no planeta. Para nós, espíritas, a gente tem, claro, isso que indivíduos assim um tanto já esclarecidos
mas que talvez tenham se furtado, né, a acompanhar o seu planeta, o seu mundo, né, talvez tenham sido enviados para cá e tiveram a oportunidade de favorecer o desenvolvimento dos terráqueos, né, por assim dizer. Então, a gente já avançou nessa informação, porque ela é muito importante. Inclusive, em Creta, nessa ilha, a gente vai encontrar, principalmente nessas cidades importantes que a gente citou, uma delas Knossos, nós temos toda uma estrutura, uma infraestrutura de água e de esgoto. Olha só. Então, isso é bastante significativo para a gente compreender como eram avançados, como eles já tinham se desenvolvidos, porque a gente viu uma Idade Média aí, enfim, com sérios problemas, né, de falta de infraestrutura. Então, os aqueus, principalmente, e os jônios também, né? Os jônios também vieram nessa mesma época, ok? Os jônios, eles vão fundar Atenas, tá? Então, vão fundar Atenas e eles vão praticamente se fundir, eu diria, tá? Com essa sociedade creto-micênica, que os aqueus, digamos, formaram com os cretenses. Então, os jônios também vão participar desse desenvolvimento. Depois, eles vão para a Ásia Menor, e aí a gente vai ter lá fundado Mileto, tá? Por exemplo, Mileto, que a gente tem aí nas nossas histórias, digamos, na escola de aprendiz, a gente tem o estudo da civilização judia, a gente vai ter contato com Mileto, com Éfeso, né? Com Esmirna, enfim, cidades que esses povos aqui, numa segunda diáspora, né? Que foi mais lá na frente, eles vieram a formar esses povos. Aí a gente tem os eólios, que vieram em 1700, então eles vão fundar Tebas, ok? E, enfim, também se integram dentro desse contexto. E, por último, em 1200, a gente tem os dórios, tá? Os dórios, eles eram assim muito aguerridos, né? Um povo mais bélico, um povo em minoria, a gente pode dizer, em relação a esses outros povos que vieram, mas bastante aguerridos. E eles acabaram promovendo grandes conquistas, eles acabaram fundando, inclusive, Esparta, né? E tiveram uma influência muito grande aí dentro desse desenvolvimento, tá? Ok, vamos... Tudo bem, gente? Dá para levar assim? Pode ser. Mauro, posso fazer uma observação interessante? Felipe. Claro. Oi, Felipe. O que me chama a atenção dessa sociedade minoica que tinha na época, era muito desenvolvida, tinham castelos e tudo mais, é que nessa época ainda não tinha dinheiro corrente. Sim. O que eles faziam lá no Castelo de Minos era um grande celeiro que juntavam, tem até hoje os potes lá enormes para botar grãos, e esse era o poder econômico do rei da época, era grãos para poder negociar com a população ou externamente. E nem escrita tinha, escrita grega não existia também ainda, né? Legal. É interessante. Apesar de todo o desenvolvimento, ainda faltavam algumas coisas na sociedade. Perfeito. Era uma sociedade, você me fez lembrar, uma sociedade palaciana, né? A gente pode dizer assim, uma sociedade palaciana, enfim. Mas por esse convívio, né, e por esse lugar da mulher na sociedade, é muito importante, gente. 2000 antes de Cristo, 4000 anos atrás. Então, a gente via que já era um povo, eu diria que civilizado, né? A gente pode dizer, no mínimo, civilizado, tá? Muito bem. Então, tá aqui, olha, alguns apontamentos daquilo que a gente já colocou, né? Sobre Creta, sobre a sociedade minoica que o Felipe nos ajudou aí com a ilustração, né? Então, praticamente aqui aquilo que se chama a primeira diáspora grega, que é essa pulverização, né?
foi com os dórios, né? Que é essa invasão dórica que promoveu esse primeiro desenvolvimento, né? Essa primeira expansão através dessa sociedade, ok? E a gente tem aqui um mito, né? Para a gente poder não deixar passar, né? Essa oportunidade de citar a cultura, como é que eles interpretavam e como é que eles tentavam justificar, digamos, a admiração, justificar a dúvida, o desconhecimento, né, o desconforto com a realidade, né? E eles tinham, por exemplo, essa lenda do Minotauro, né, para esse mito do Minotauro para explicar a sua origem, né? E, quer dizer, esse Minotauro, ele habitava um labirinto, ok? E a imagem dele, né? Ele era digamos assim, ele tinha a cabeça de touro, né? E o corpo de homem, né? E ele, digamos, era alimentado aí, né? Era alimentado aí pelos impostos, inclusive sacrifícios de jovens gregas para servi-lo, né? E dificilmente o povo conseguia combatê-lo ou, digamos, enfrentá-lo justamente porque era um labirinto. Então, todos aqueles que tentavam, eles acabavam falhando, né? Por se perderem lá. Então, o Teseu, né? Esse jovem grego que praticamente libertou a Grécia, podemos assim dizer, né? Ele vai ser auxiliado justamente por uma serva, a tal da Ariadne, né? A serva do Minotauro. Ele vai penetrar no labirinto e vai conquistar, né? A liberdade da Grécia, né? E isso, digamos assim, explica, né? Quer dizer, dava uma explicação para a satisfação, né, de como as coisas se davam, de como eles poderiam se confortar, eu diria, né, com, digamos, aquilo que eram e o que eles viviam, ok? E a gente vai ver a cultura grega, né, não só a grega, mas nós estamos falando dela, quer dizer, totalmente permeada por essas lendas, por esses contos, né? Para dar explicação, para a gente poder até entender como é que a gente parte daqui, né? Como é que se partiu daqui para o entendimento do período clássico, né? Muito bem. Mauro, posso tentar dar mais uma contribuição sobre essa história do Minotauro e desses tributos que as cidades e estados tinham que contribuir para Creta? Até hoje existe uma rixa entre os gregos do continente e os que eles chamam de cretinos. Ele não chama de cretenses, eles chamam de cretinos. Olha e você só. Pergunta, o que significa cretino? É cretino mesmo. A palavra cretino vem do cidadão de Creta pela raiva que uma sociedade tinha da outra e que existe até hoje e influencia até na forma que a gente fala, né? Legal, legal. Olha, isso é bastante, é uma contribuição muito legal, viu? É uma contribuição muito legal porque a gente percebe quanta influência nós temos dos gregos, né? Então, principalmente digamos, os conceitos, né? Os conceitos. E o Felipe acabou de dar aí sobre cretino, né? Essa foi bastante interessante, viu, Felipe? Legal, legal. E aqui a gente tem o período homérico, né? De 1220 até 800, aonde prevalece aqui, né? Prevalece a figura do Homero, né, desse poeta cego, né, segundo os historiadores, era um poeta cego, que traz para a gente informações desse período através, principalmente, desses seus dois poemas, né? Então, a Ilíada, que é mesmo de Troia, né, ela vai... aqui, inclusive, tem a composição de 15.000 versos, né, que vai contar esse episódio da Guerra de Troia, né?
e o motivo é o rapto da mulher do Menelau, né, do rei de Esparta, por Paris, o príncipe de Troia, né? Para vingar o insulto, os gregos cercaram a cidade por 10 anos e acabaram por destruí-la. E a Odisseia, esse segundo livro, 12.000 versos, né? E vai falar do Odisseu, né? Que é Ulisses, tá? Que vai... A Odisseia conta as aventuras de Odisseu em seu retorno à terra natal depois do fim da Guerra de Troia. Enquanto Odisseu esteve ausente por 20 anos, vários pretendentes assediaram sua linda mulher Penélope e ambicionaram tomar posse de sua casa e suas riquezas. Ao chegar, Odisseu vingou-se matando-os, né? Veja bem, tem que resolver, né? Vamos resolver aí. Eram essas as maneiras, né, que se resolvia. E aqui a gente tem a ilustração, né? Os guerreiros Menelau e Heitor lutam sobre o corpo estendido de Eufórbos, 600 a.C. Então, esse aqui está no Museu Britânico, e aqui a gente tem um vaso, né, de 650 a.C. Odisseu e seus companheiros furam o único olho de Polifermo, o ciclope gigante, está no Museu Arqueólogo Argos. Tá? Então, você vê que está aqui tanto a história como os registros, né, desse período. Os registros desse período para a gente poder até passar a perceber agora o quanto isso influenciou a nossa civilização. Os refugiados da primeira diáspora grega fundaram pequenas unidades autossuficientes baseadas no coletivismo, então os chamados genos, né? Ou comunidades gentílicas. Essas unidades eram compostas de membros de uma mesma família sob a chefia de um pater. Tá? Por volta do ano 800, as disputas por terras cultiváveis e o crescimento populacional acabaram com o sistema gentílico. Alguns paters se apropriaram das melhores terras, originando a propriedade privada, né? E muitas outras famílias se dispersaram para o sul da Itália e para outras regiões, ocasionando a segunda diáspora grega. Então, passando à frente naquele período, a gente tem que no início eram esses genos, essa sociedade gentílica eram pequenos grupos familiares e afins que tinham a única preocupação de desenvolver aquilo que fosse suficiente para o grupo. Então, basicamente, havia um interesse ali de trabalho para a comunidade, né? E à medida que isso foi crescendo, a chefia que era do pater, né? Antes disso, ou passando por isso, a gente tem a constituição dessas comunidades em grupos. Então, forma os prátrias, né? Prátrias, até difícil de pronunciar. E mais à frente, a união de tudo isso forma a tribo, que ele chamava. Então, tudo isso deu condições para que aquele membro, no começo era o patriarca, lá era aquele que tinha uma ascendência na família e que era aceito pelos outros. A partir daí foram se formando conselhos e aqueles que estavam mais em evidência também iam se apropriando de herança, né? Quer dizer, a herança era passada para aquele ascendente principal. Então, isso propiciou a tal da concentração de riqueza, né? Então, a propriedade privada, você vê, ela já nasce disso, né? Então, a gente tem aí, há quase 3.000 anos atrás, o germe aí da sociedade privada. Então, veja como isso é interessante. Até hoje, nós discutimos na nossa sociedade sistemas, né? A gente discute sistemas que possam nos ajudar aí a administrar, né, politicamente, economicamente, né, as civilizações, né, os países, e a gente está sempre, digamos, enfrentando dificuldade, talvez, digamos, pela nossa falta de, o que a gente pode dizer aí, falta de solidariedade. Eu diria que, no caso, mais é a fraternidade, né? Porque se a gente for fraterno, a gente pode, talvez, conviver dentro de qualquer um desses sistemas sem muito problema, né? Sem conflito, né?
E, enfim, hoje digamos assim, os comunistas e enfim, vamos colocar aí que a sociedade está tão, eu diria que, como é que a gente fala quando está, a gente tem dois extremos aí. Polarizadas. Polarizadas. Perdão? Polarizadas. Isso. Polarizadas, né? Então, a gente pode, assim, resumindo, de um lado a gente tem socialistas e comunistas, né, que são os desenvolvimentistas, podemos dizer, e do outro lado a gente tem o pessoal mais conservador, né? Então, vamos dizer, o capitalismo. Então, na minha visão, no meu entendimento, qualquer um desses sistemas, ele pode ter sucesso. Ele não tem sucesso não é pela sua elaboração, é pela sua construção. Ele não tem sucesso, eu entendo, porque nós somos egoístas, né? A gente ainda vive de um individualismo muito grande e a gente tem uma grande dificuldade de ser fraterno, quer dizer, pensar no outro, né? Então, eu penso que para nós, que estudamos a história, que estudamos a filosofia como um dos pilares, né, da doutrina espírita, sem esquecer da ciência e claro, e principalmente o lado moral, né, essa parte da religião, é importante a gente sempre trazer para essa condição. Como seria uma sociedade socialista fraterna? Como seria uma sociedade capitalista fraterna, né? Enfim, é sempre interessante, eu penso, né, fazer essa reflexão e para ver se a gente tem uma saída, né, para viver bem, para viver feliz. Muito bem. Então, vamos lá, né? Então, seguindo, né, a gente já falou da primeira diáspora, a gente tem aí na sequência essa segunda diáspora com essa desintegração dos gêmeos, né, que vai provocar justamente essa formação das cidades-estado, das polis, né, e vai colonizar toda a região correspondente ao sul da Itália e a ilha de Sicília, a área denominada Magna Grécia, né? Com as mudanças foram reforçadas as diferenças sociais. Então, percebe? A gente começa, né, partindo lá da sociedade micênica, a gente chega num ponto onde as diferenças sociais vão começar a determinar a importância do indivíduo dentro da sociedade, por assim dizer. Aquilo que ele tem, aquilo que ele enfim, aquilo que ele domina. Então, digamos, a gente vem reprisando esse filme, por assim dizer, através da história e parece que a gente ainda está longe de aprender, tá? Então, aqui esse mapa ele foi se desenvolvendo, a gente diria, né, na ilustração até chegar ao entorno, né, aquele entorno total que a gente está colocando como a Grécia Antiga. Tá? Mas a gente vai ter mais expansão ainda. Então, esse aqui essa ilustração do caminho, né, do caminho para chegar à cidade-estado, à cidade organizada, a tal da polis, né, que a gente tem aqui muitos, eu principalmente tinha isso no início, que polis era cidade, uma cidade grega, mas é mais do que isso, é uma cidade organizada, cidades-estado, né? Então, só para a gente reforçar aqui, de 800 a 500, é aquele período arcaico, o surgimento da propriedade privada, iniciar os conflitos entre os grupos e, para lidar com as constantes crises, os proprietários de terra passaram a formar associações. Então, essas frátrias, tá, gente? Tá errado aqui, eu escrevi errado. Tem um R aí, frátrias. Aos poucos, os frátrias se uniram na formação das tribos, que, por sua vez, se organizaram em demos, né? Os demos deram origem a cidades-estados ou polis. Enfim, a principal transformação desse período. Quer dizer, então, a gente vê também que
por vezes, né, não é na harmonia, por assim dizer, não é no prazer que a gente avança. Parece que é preciso um certo sofrimento, parece que é preciso uma certa dor. Então, as intrigas, né, essas crises que vão levar a guerras, que a gente vai ver aqui, esse período belicoso, né, entre as cidades, principalmente, depois a união delas para se defender, inclusive, daqueles de fora, né, da civilização. Isso, de certa forma, parece ainda que é um instrumento necessário para o nosso desenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, um desenvolvimento muito grande das técnicas quando a gente desenvolve instrumentos bélicos, veículos bélicos, armas bélicas, precisão, cada vez mais precisão. Então, enfim, a gente fala em evolução e a gente está evoluindo, não há dúvida disso, nenhuma dúvida de que já evoluímos bastante, mas parece que a gente precisa, como seres ainda em provas e expiações, né? Então, sempre trazer essa reflexão para a nossa realidade espiritualista, né? Parece que isso ainda é necessário para que a gente possa evoluir, né? Então, é claro que hoje as guerras, elas são mais, eu diria que elas são mais organizadas, né? Então, veja, em que sentido, né? Procura-se, através do avanço tecnológico e da precisão que se conquistou, evitar a sociedade, né? Evitar o civil, né? Evitar aquele que não participa da guerra e atuar combatendo somente aquele que participa, né? Aquele que participe da guerra, e até, inclusive, atacando provisões, e nesse tempo aqui era corpo a corpo, enfim, até nesse sentido eu entendo que a gente pode encontrar uma evolução. Mas é sempre interessante refletir, né? A gente pode ir pelo amor e pela dor, como é dito, né, comumente, né, como um jargão, mas a gente percebe que parece que sem isso a gente não cresce muito. O que vocês têm a dizer? Vamos abrir aqui um espaçozinho. Tranquilo, gente? Dá para seguir? Está dando para a gente, eu diria, se localizar naquilo que está sendo passado. Enfim, isso sempre me trouxe muita dificuldade, então eu fico muito preocupado em tentar contextualizar. Inclusive, eu agradeço muito ao Felipe aí, que ele deu ilustrações muito boas aí para a gente seguir. Ô, Mauro, Pois não. Diga, Renan. Rapidinho, só para tentar contribuir aí também, né? Você estava falando da guerra, né? Das guerras que existiam, né? E se a gente tentar fazer um paralelo aí, como a própria filosofia também contribuiu para a evolução das guerras, né? Porque, como você citou, né? As guerras antes eram muito corpo a corpo, né? Era muito aquela questão da quantidade de homens que fazia diferença, né? E com o tempo, a gente foi vendo as questões de estratégias de guerra e tal, mas também se a gente for pensar na própria na tecnologia, né, que foi evoluindo, vem um pouco da questão filosófica também, né, deles pensarem como que poderiam vencer as guerras sem terem as perdas, né, sem perderem homens, sem perderem suprimentos, sem perderem material humano e tal. Então, é uma forma da gente pensar, né, que as estratégias que foram, que eles acabaram buscando, né, ao longo do tempo, por trás existe uma questão filosófica, né, de tentar, mesmo num ambiente de guerra, né, onde eles procuravam atingir um objetivo da melhor forma possível, digamos assim, né? E isso contribuiu para o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de estratégias
Então, só tentando fazer um paralelo aí de guerra com a questão filosófica, né? De questionar como poderia ser feito da melhor forma possível. Ok, nós podemos dizer que a gente evoluiu nas guerras. Né? Nós evoluímos em tudo, enfim, não há nenhuma dúvida disso, né? E é isso mesmo, né? Então, aliado a isso, Renan, eu vejo a necessidade, né? Então, assim, de novo, a necessidade ela está premente, porque a gente está, por exemplo, estamos em minoria, então a gente tem que encontrar estratégias para combater uma maioria, né? Então a própria necessidade, a perda de homens, né? Você veja que nesse período aqui da Grécia, consta que era uma honra, né, para o esposo, vamos dizer assim, a esposa poder gerar guerreiros, ok? Então, vamos dizer, se o esposo ia para a guerra, né, e ficava ausente, quer dizer, até uma questão de necessidade, uma questão ética, podemos assim dizer, e não imoral, a esposa poder servir, inclusive, para arregimentar novos soldados, né, em função, atrelando a isso que você está colocando, né? Então, aqui a polis, né, essa cidade organizada, ela tinha uma organização política, né, uma organização social e religiosa, né? Quer dizer, então assim era todo o contexto, né, de uma cidade, quer dizer, de um estado, né, de um estado organizado. Então é claro que independentes, então, como a gente colocou, a gente vai haver, inclusive, conflitos, né, constantes, né, entre eles, mas cada uma vai criar uma característica, né, que isso, digamos, favoreceu, talvez não, favoreceu o estado que nós estamos hoje, né, que praticamente a gente está começando a ver uma unificação das nações, né? Quer dizer, já foi muito diferente, elas já tiveram sistemas próprios, como aqui, vamos citar aí Atenas, né, com a democracia, Esparta com o viés militar, né, quer dizer, o desenvolvimento do militarismo, a sociedade militar. Então você vê essas diferenças criando depois essa possibilidade quando do desenvolvimento dos povos, né? Então é isso, né? A gente vai passar um pouquinho aqui. Deixa eu só dar uma reduzida aqui. Aqui é mais para situar aonde está Atenas, né? A gente nota aí que eles estão, é uma cidade, digamos, marítima, né? Uma cidade portuária. Então ela se desenvolveu, né? Inclusive até pelas distâncias entre as ilhas e o mar calmo, né? Possibilitou a navegação, e Atenas se tornou aí, digamos assim, uma expert, né, na navegação, inclusive belicamente, tá? Comércio marítimo, tá? A democracia ateniense, né? Então, participação dos cidadãos atenienses. Agora, adultos, ok? Filhos de pai e mãe atenienses. Então, o estrangeiro, eu diria que ele pagava para, enfim, usufruir da condição de cidadão, mas ele não tinha peso, né, nas decisões, ok? Nesse período, tá? Correspondia a uma minoria, pois eram excluídos, tá aqui, ó, eram excluídos os estrangeiros, escravos e mulheres. Então, esse início aqui, praticamente, era a democracia era para poucos. Vamos resumir dessa maneira. Democracia era para uma minoria, e os outros praticamente eram escorchados com impostos para poder sobreviver, não como escravos, e, enfim, os escravos, que eram a grande maioria, né? E aqui uma curiosidade, que a gente ouve esse termo constantemente, que é o ostracismo, né? E ele surgiu daqui, dessa condição, né? Que quando um cidadão ele era uma ameaça para a democracia,
ele, quer dizer, havia aí uma votação para verificar o que é que se fazia com ele, né? E aí se escrevia num pedaço de cerâmica, né, que era chamado de óstraco, tá? Do grego ostrakon. Então, o sujeito tinha aquele que era mais votado, ele era condenado ao ostracismo, né? Por isso que hoje, né, quando e ele tinha que se afastar de Atenas por 10 anos, né? Depois ele poderia retornar, né, digamos assim, na mesma condição inicial, né? Então, hoje, quando há um esquecimento, quando uma ideia, uma pessoa fica esquecida, a gente diz, caiu no ostracismo, né? Então, é daqui que vem essa denominação, esse conceito, né? E aqui Esparta, como nós colocamos, né? Enfim, já tinha, assim, Esparta, eles tinham geograficamente, né? Proteção natural pela posição da cidade e eles se desenvolveram aqui, como nós colocamos, né? No militarismo, né? Uma sociedade conservadora, patriarcal, né? E eugênica. Então, veja, olha, percebe já aqui a democracia ateniense tinha a maioria de escravos, né? E essa sociedade aristocrática, né, e patriarcal espartana era de cidadãos que não admitiam defeitos físicos, né, nos cidadãos. Então, você vê que nessa época não era imoral descartar alguém que tivesse uma necessidade especial. Ok? Então, vejam, de novo, nós evoluímos bastante, né? Evoluímos bastante desde lá. Muito bem, está aqui, né, uma ilustração, até para depois vocês ficam com o material e aí ajuda a esclarecer melhor a formação, né, do governo e sociedade, como é que eram as famílias, quem é que tinha importância, como é que era constituído o exército, que importância eles tinham, né? E a maioria que eram os ilotas também, sem direitos, tá? Dentro dessa sociedade. Então, essa assembleia popular de espartanos, enfim, era de uma pequena minoria que tinha, digamos assim, o poder, né, de decisão dentro da sociedade, tá? Vamos falar um pouquinho da educação. Eu acho que a gente não vai atropelar muito o tempo, né? Então, isso aqui é interessante também, porque a gente vê que o serviço militar, o ensino militar, ele é regido pela disciplina, né? Pelo rigor. E a gente vê que o surgimento disso, a gente pode dizer que no Ocidente aqui, a gente tem, na sociedade espartana, o grande exemplo, a gente vê que está muito dentro desse processo, né? Dessa lógica. Então, a finalidade da educação espartana era formar guerreiros. Então, desde os 7 anos, os meninos já eram afastados das mães e até os 18 anos eles eram treinados, né? Eram adestrados para defender, para formar o exército aí espartano, né? Então, vejam, ginástica, esportes, né? Na época, corridas, lutas usando o corpo, lançamento de dardos, né? E aprendiam a manejar e escrever e manejar armas. Então, veja, tudo isso, né, dentro de um rigor muito grande, fora de casa, né? Quer dizer, vindo de uma forma bastante impositiva, né? Exigia esforço físico, né, muito esforço, ficavam nus, vejam, até nos dias frios, tomavam banho gelado, comiam pouco, apanhavam, tudo isso para que ficassem resistentes como ferro, né? Capacidade de suportar o sofrimento físico, disciplina e tal, etc, etc. Enfim, até hoje uma pessoa, então, essa questão quando a gente ouve falar também de um regime espartano, né? Até hoje uma pessoa que leva uma vida material simples, que suporta bem o desconforto físico e é disciplinada, pode ser chamada de espartana. Até, por exemplo, na cozinha, né? Na questão
da alimentação. Então, um regime espartano é um regime aí bastante enxuto, né? Bastante rigoroso. As meninas espartanas recebiam educação em escolas especializadas para a mulher, faziam ginásticas, aprendiam música, a ler e escrever e a costurar. O objetivo era formar boas mães para a cidade, né? Muito bem. Ok. Então, acho que deu para a gente ter assim, uma ideia, né, do desenvolvimento, né, desde a chegada desses povos, dos aqueus, lá, dos jônios, dos eólios, né, dos dórios, essa miscigenação com esse povo que já estava aí, e o desenvolvimento até chegar nas cidades-estado, né, até constituir cidades-estados. E aqui a gente dá até como contraponto Atenas e Esparta, que são, assim, de fato, as principais que foram formadas, foram criadas nesse período, né? E aí a gente chega no período clássico, que a gente vai encontrar o apogeu da civilização grega, e é justamente no governo aí do Péricles, né? Esse sujeito, ele promoveu todo esse desenvolvimento do período. Então, vejam, ele esteve 30 anos aí no poder, né? E possibilitou todo esse desenvolvimento porque foi alguém, eu diria, democrático, alguém que abriu espaço, né? A ágora, né? Então, a figura da ágora, da praça, para se discutir ideias, para se discutir a sociedade, por assim dizer, praticamente foi a abertura aí do Péricles, né? E a gente tem aí como menção as guerras, né? Quer dizer, o período de guerras, tanto internas como se defendendo, né? Defendendo o próprio território. A gente tem aqui as guerras médicas, né? Ou guerras pérsicas, né? Então, a gente tem os gregos versus os persas, que insistiam em dominar o território, insistiam em avançar, né, em invadir o território. Então, imperialismo persa, então a expansão persa na Ásia Menor, batalha em Maratona, vitória grega, desfiladeiro de Termópilas, o exército espartano comandado por Leônidas é derrotado por Xerxes, batalha naval de Salamina, os persas são derrotados, batalha de Plateia, Xerxes é derrotado, enfim. A gente tem aí, até para enunciar e se interessar, a gente observar o tempo que tudo isso durou, né? Os envolvidos, e a gente tem muitos registros na cultura, através das músicas, principalmente, em função ou da importância, em função da importância da sociedade grega, né? Da cultura grega na nossa sociedade. E aqui a gente vai ver como é que se deu, em que locais em que se deu. Agora, percebe, isso foi enfraquecendo, né? Quer dizer, os gregos conquistam no primeiro momento, mas depois retorna, tem a volta, isso vai enfraquecendo e eles são obrigados a se juntarem, né? E aqui a gente tem uma reflexão aqui do fortalecimento que o Péricles proporcionou, né, com essa possibilidade aí de discussão. Então, a gente vê as ciências avançando, né? Agrimensura, agricultura, enfim, a arquitetura e a filosofia como um todo, né? Tudo isso possibilitado pela abertura, que é a democracia, quer dizer, um governo onde o cidadão ele precisava se instruir, ele precisava se preparar, porque ele era um cidadão dono de si, ele precisava se defender, inclusive, diante das adversidades. Aí a gente tem o teatro, né? uma grande invenção grega, né? As Olimpíadas, então vejam, apesar dos conflitos, apesar das crises constantes, a gente tem aqui um momento onde as cidades se juntavam, né? Nesse propósito de proporcionar os Jogos, né? Os Jogos Olímpicos. Então,
desde lá que a gente tem digamos, esse evento, né? E aqui é aquilo que eu já mencionei, que são as guerras do Peloponeso, que é justamente nesse estreito, nessa região aqui da Magna Grécia, que é a região do Peloponeso, onde as cidades acabaram se unindo. Então, haviam aí as uniões, as confederações se juntavam para defender o território, né? Então, a gente tem Confederação de Delos, ela está ilustrada aqui, olha, né? Atenas, né? Se junta aqui a Esparta para poder defender, digamos aqui, a Magna Grécia. A gente tem Confederação do Peloponeso, né? Que é essa em amarelinho. As campanhas, perdão, a campanha ateniense é justamente essa da própria Atenas, né? Se defendendo. E as campanhas espartanas, né? Então, juntas e também em separado, tá? Então, vejam, não é simples defender todo esse território também. Então, tudo isso acabou proporcionando isso que a gente está estudando hoje, né? E tentando entender como tudo isso se desenvolveu, e dentro desse desenvolvimento, tudo aquilo que foi, que nasceu, né? E foi fruto daquilo que a gente pode ter na civilização ocidental de hoje. Ok? No período helenístico, né, que a gente tem aí de 300 a 100, então do século 3 até o século 1, é um período caracterizado pela invasão da Grécia pelos macedônios, né? Então a gente tem aqui a famosa Batalha de Queroneia, que era orientada e comandada pelo Filipe II, que era o pai do Alexandre, né? Então, os macedônios eles já estavam, enfim, a Grécia acabou enfraquecida em função das invasões pérsicas, né? E aí os macedônios acabaram conquistando. Então, a política expansionista iniciada por Filipe teve continuidade com o Alexandre Magno, que consolidou a dominação da Grécia e conquistou a Pérsia, o Egito e a Mesopotâmia, né? Alexandre respeitou as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos e promoveu casamentos entre seus oficiais e jovens das populações locais. Ele próprio desposou uma princesa persa. A fusão dos valores gregos com as tradições das várias regiões asiáticas conquistadas deu origem a uma nova manifestação cultural, quer dizer, o helenismo, né? Então, dessa conquista, né, dos macedônios, apesar de promover essa depressão do Império Grego, proporcionou mais um desenvolvimento. Então, proporcionou aquilo que já havia iniciado pelos gregos, que era uma globalização, então, dessa região, né, uma globalização dessa região, o Alexandre acabou consolidando. Então, todas as conquistas, tudo isso que, por onde ele avançou, ele foi respeitando, né, respeitando e fazendo a fusão dessa cultura. Então, a gente pode perceber hoje que a gente tem esse caldeirão. Então, a gente pode chamar isso de um caldeirão, né, grego, um caldeirão de cultura, juntando não só as diferenças entre gregos, mas agora juntando os povos asiáticos, né, os povos orientais. Então, alguns do Egito, da Pérsia e também da Mesopotâmia, né? Então, esse desenvolvimento foi muito grande e bastante produtivo, né, em termos de avanço, porque o Alexandre ele era assim obsedado pelo conhecimento, quer dizer, ia construindo bibliotecas, erigindo bibliotecas e, enfim, permitindo que os povos pudessem conservar, né, a sua cultura. E aqui a gente vê esse império. Quer dizer, nesse movimento aqui, eu vou generalizar, né, mas a gente vê como foram, né,
os avanços, né? As campanhas, né? Esse é o termo, né? Como foram as campanhas. E a gente percebe que não é à toa que tem uma série de Alexandrias, né? Por que será, né? Uma série de Alexandrias no caminho que ele ia deixando. Tá? Então, isso proporcionou esse caldeirão que nós citamos anteriormente. Vamos ver um pouquinho mais aqui. A gente tem um pouquinho mais à frente. Muito bem. Tranquilo, gente? Vocês estão cansados? Não, tranquilo. Tranquilo? Oi? Podemos continuar? Sabe o que eu estou pensando? Marina? Boa noite. Estou Olá, pensando Marina. aqui, que língua que eles falavam, que eu não sei. E também, assim, não existia a escrita, mas existia uma língua em comum, né? E também o deslocamento, porque tudo é muito longe. Eu coloquei aqui no Maps. É tudo muito longe. E, assim, que condução? Cavalo, né? O barco, mas se for por terra, dá muita volta, entendeu? Então, nossa, a história é linda, né? Sim, Falar em sim. guerra e tal, mas acho que é tudo muito difícil, né? Para Marina, transporte, para comunicação. Não então, sei. veja Eu não bem, sei, olha, estou entendendo. Obrigada. se a gente pegar o entorno, eu não sei se eu estou enganado, mas se a gente pega o entorno do Mediterrâneo, se você pegar do Oriente Médio, né, até a Península Itálica, vamos dizer, eu penso que talvez tenha aí, sei lá, 1.200 quilômetros. Então, assim, é bastante, mas também não é um exagero, né? Então, assim, e outra, a gente está falando de 2.000 anos. Né? A gente veio lá de 2.000 anos, quer dizer, dessa sociedade cretense e miscigenada com essas invasões desses povos nômades. Né? Então, à medida que havia essa diáspora, quer dizer, as distâncias se encurtavam. E eu penso que o que favoreceu também foi a distribuição das ilhas. Então, você tinha percursos curtos entre as ilhas, quer dizer, essa parte da Grécia insular, né, que é das ilhas. Então, enfim, e até porque eles desenvolveram com propriedade a navegação. Então, passaram a fazer uso, enfim, e com eficiência, né? A língua que eu entendo é a grega, quer dizer, depois, é claro que com persas, com macedônios e tudo mais, isso acabou, digamos, gerando, eu acredito, que outros dialetos. Né? Então, por exemplo, não só nos costumes, mas na língua também, a gente tem vários dialetos aí. Por isso, inclusive, ter vários dialetos, né, do grego. A gente vai ver depois também que é interessante essa reflexão, que a gente vai ter alguns gregos aí, como Lucas, por exemplo, que vai escrever um evangelho, né? Então, quando a gente tem uma tradução hoje do Evangelho de Lucas, por exemplo, ele veio do grego para, talvez, passou por alguma língua da época lá, não sei se aramaico, alguma coisa assim, mas depois, com certeza, para o latim, e depois, talvez, para inglês, né, dependendo de onde houve essa disseminação da Bíblia ou do Evangelho, né, até chegar à nossa língua. Então, veja como é importante a gente ter isso em mente quando a gente estuda um texto, por exemplo, do Evangelho de Lucas. Será que ele é tão fidedigno, né? Será que ele é tão fidedigno ao original? Será que não, até não só por interesses, né, de desvio de caminho, mas pela própria dificuldade na tradução, né, de uma língua para outra. Então, isso não chega para a gente
de forma tão original. Então, é importante a gente estar sempre tendo isso em mente quando a gente vai estudar. Legal? Então, aqui a gente tem uma ilustração, né, daquilo que era a religião grega, né? Então, o politeísmo era o conceito grego de religião. Então, eles tinham vários deuses, né, para que pudesse explicar aquilo que não conseguiam dar conta. E, além de politeísta, antropomórfica, né? Então, os deuses eles se relacionavam com os humanos, quer dizer, então até para surgimento de terra e etc, havia lá a figura de um deus, né, dentro desse contexto. E o herói, no caso, era o filho do deus com o humano. Só para a gente fazer aqui uma menção. Tá? O nascimento da filosofia, para a gente fazer uma menção, a gente vai estudar isso, mas só para a gente fazer uma menção aqui sobre os primeiros filósofos e esse nascimento. A gente já está aqui, né, nesse período de 600 a 500 a.C., e o Tales de Mileto, segundo consta, é o pai da filosofia. Então, é esse mesmo construtor aí do Teorema de Tales, que a gente aprendeu. Quem não fugiu, né? Quem não fugiu da escola aprendeu lá o Teorema de Tales. Veja, o mesmo teorema, né, de uma criação de 2.500 anos, mais de 2.500 anos atrás, a gente está aprendendo aqui, da cabeça desse indivíduo, né? Foi astrônomo, chegou a prever um eclipse total do Sol. Demonstrou que a soma interna dos ângulos do triângulo é 180 graus. Então, ele já deu aí um bom passo, né, um início para o Pitágoras depois desenvolver a trigonometria, né? Então, enfim, aqui está uma provocação, né? Segrega, filosofia, aquela coisa toda. Até hoje há essa discussão ainda, né? E aqui a gente tem um resumo, eu diria, né? Praticamente eu diria que assim, uma ilustração daquilo que nós fomos passando e a gente não mencionou como deveria, né? Por exemplo, os gregos retiraram os aspectos apavorantes dos deuses, chegando a humanizá-los. Então, isso é uma invenção grega. Então, esse politeísmo grego, ele saiu de digamos, de um conceito apavorante anterior, né, em relação àqueles que eram nossos deuses, né? Transformaram e sistematizaram os conhecimentos em ciências. Então, lá dos egípcios, então veja como é importante esse caldeirão, como foi importante esse caldeirão. Dos egípcios herdaram a agrimensura, dando origem à matemática e à geometria. Então a gente lembra lá do crescente fértil, né? Lá do Egito, né? Da região do delta do Nilo. Então eles desenvolveram a agricultura, aquela coisa toda, né? Então, dali a gente tem a matemática e a geometria, né? Nascendo, né? Como ciência. Dos caldeus e babilônios trouxeram a astrologia, né? Dando origem à astronomia e à meteorologia. Então, veja lá o Tales prevendo eclipse. Dos persas, a genealogia, dando origem à história, né? Dos orientais, a religião, dando origem às teorias filosóficas sobre a natureza e o destino da alma humana. Além da filosofia, os gregos criaram a política, né? Então, a gente recomenda a República do Platão, que a gente passou até batido aqui, né, no período clássico do Péricles, lá que viveram. Não, a gente vai falar, a gente acha que ainda vai falar aqui. E acontecimentos históricos, né, que, digamos, foram ingredientes também para o surgimento da filosofia. Então, as viagens marítimas punham em xeque alguns mitos, né? Então, veja, eu tenho o Olimpo como explicação, e lá é a morada dos deuses, né? Eu aprendi atualmente, gente, que não é no Olimpo, não, que os deuses vivem, é no Planalto Central, viu?
esses dias eu tive quase certeza disso. Então, quando eu tenho que os deuses estão lá no Olimpo e eu não conheço o Olimpo, então não tenho acesso ao Olimpo, eu, enfim, até me convenço. Mas quando eu desenvolvo a navegação e consigo chegar lá e vejo que eles não estão, então, opa, onde é que vivem esses deuses, né? Os conhecimentos foram transformados e sistematizados, dando origem às ciências. A invenção da moeda, né, como foi colocado aqui. Lá na sociedade minoica não havia dinheiro, né? Surgiu aqui, mas, depois, né? Quer dizer, surgiu com os gregos, mas um pouquinho depois. E ela vai despertar não só o senso de valoração, né? Porque o escambo que valia até então, mas ele vai dar um sentido de abstração. O pensamento abstrato tem um avanço muito grande aqui com essa questão da valoração dos objetos, né? O surgimento da vida urbana com o deslocamento do poder da mão de um para vários. A invenção da escrita alfabética trocando o símbolo por conjunto de letras, né? Fazer uma multiplicação e uma divisão com números romanos, eu não me atrevi ainda. A invenção da política com o aparecimento das leis, justiça, espaço público e estímulo ao pensamento. Então, a gente vê que os estudiosos, né, os historiadores, enfim, eles têm isso no escopo, né, da nossa civilização, surgindo aí dos gregos, né? Aí a gente tem o período pré-socrático, o cosmológico, né, nesse século VI, que vai praticamente levar as pessoas à physis, né, aquela questão do estudo da natureza, quer dizer, perceber e filosofar em torno daquilo que gravita à minha volta. E a gente tem destaques aqui para essas escolas que nós vamos estudar. Vamos estudar essas escolas uma por uma, ok? O período socrático, né, ou antropológico, é quando a gente justamente vai conviver com Sócrates e os sofistas e esse alvo do conhecimento que estava na physis, que estava na natureza, ele vai passar pro interior. Então, vai haver esse transporte, né, para buscar conhecer a si mesmo, né? Então, a gente passa dá um avanço muito grande, né? Por isso, o período socrático ou antropológico, né? O período sistemático, a gente tem a figura, eu não citei aqui o Platão, né? Então, porque assim, quando se diz Sócrates, entenda-se Sócrates e Platão. Quando se diz Platão, entenda-se Sócrates e Platão. Até hoje, a gente não sabe exatamente quando é que Platão... A gente sabe que é só Platão que escreve, mas a gente não sabe exatamente se ele está falando de Sócrates ou se é dele mesmo, aquela ideia que sai, né? Enfim, então, o Platão foi um discípulo do Sócrates e que um discípulo concordante, né? Ele não destoou do mestre, por assim dizer. E no período sistemático justamente o pupilo do Platão, né? Que é o Aristóteles, tá? Então, esse Aristóteles, inclusive, foi educado lá pelo Alexandre da Macedônia. O Alexandre o Grande foi o preceptor do Aristóteles. Então, a gente tem aqui um gênio, né? A gente tem aqui alguém que, enfim, se destaca e permaneceu em evidência por 2 milênios, eu diria. Enfim, ele viveu aqui em 300 a.C. e tudo que ele desenvolveu e até sistematizou em função da sua capacidade de sistematização. Quer dizer, então ele traz para a sua inteligência, eu diria, tudo aquilo que já havia sido desenvolvido até então e coloca isso de forma organizada, de forma sistematizada. E vai valer aí, vale ainda, lógico, mas valeu integralmente aí até século XVII,
até século XIX, algumas coisas, né? Então, é alguém assim que no meio acadêmico se trata como o filósofo, né? O Aristóteles de Estagira. E toda vez que eu tenho contato assim com Aristóteles, com essa questão do período sistemático, me ocorre Kardec. Quer dizer, guardadas as proporções, né? Mas Kardec é esse espírito organizado, esse espírito claro, sistemático, né? Alguém com essa capacidade de poder colocar de uma forma bastante lúcida, né? E translúcida, eu diria, para a nossa compreensão, né? E a própria capacidade pedagógica, né? Didática de tratar com o grupo, tratar com os espíritos e trazer para a gente esse conhecimento que eu entendo vai valer por muito tempo, né? Aí o período helenístico, ou chamado greco-romano, que ele começa lá no século II e vai até o século VI depois de Cristo, né? E ele vai um período também um tanto ético e dessa depressão, a gente diria, né? Causada em função da perda do império, né? Da perda da nação para os macedônios e depois para os romanos e assim por diante, a gente vai ver o nascimento de escolas. Então, a gente não vai ter mais tanto a figura de um pensador e vai ter, sim, a figura de escolas que nascem lá e, enfim, vão tratar, inclusive, dessa questão ética, né, do humano. O bojo aqui desse estudo é a felicidade. Quer dizer, discute-se aqui o que fazer para ser feliz, ok? Nessas circunstâncias. Então, a gente tem os hedonistas, os cínicos, os estoicos, os epicúreos, os céticos e, enfim, os neoplatônicos, né, na sequência. A gente também vai estudá-los, tá? Então, é isso, tá? A gente tem aqui, enfim, algumas reflexões que o estudo sugere. Os gregos já se preocupavam com a existência da alma humana, sua origem, seu destino. Podemos afirmar que sim, pois essas perguntas acompanham o homem. As pitonisas eram médiuns, com certeza, pois a mediunidade não é propriedade da doutrina espírita, e sim do homem. Então, a mediunidade, a qualidade de médium, eu diria que é propriedade da doutrina espírita, tá? E o mediunismo, que é essa propriedade humana, ela sempre esteve presente. Então, a mediunidade organizada, classificada, é depois de Kardec. Espelhados em Olímpia, queriam os gregos se identificar com os deuses, buscando ser semideuses, belos, perfeitos, imbatíveis. Mostra a eterna busca do melhoramento, né? É a lei do progresso, lei inexorável. Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles intuíam a existência da alma e sua pré-existência ao corpo físico. Quer dizer, nem é pergunta, a gente está afirmando isso e a gente vai poder perceber quando estudar, se não percebeu ainda, né? Façamos a título especulativo um comparativo crítico entre as civilizações grega e hebraica. Interessante isso, analisando seus valores, sua religiosidade, sua intelectualidade. Isso aqui eu acho que a gente pode sugerir até como trabalho de conclusão de curso, né? Um TCC, quer dizer, uma das coisas que a gente poderia sugerir é a gente se ater nesse trabalho especulativo aqui e fazer essa comparação, estudando a civilização grega e estudando a civilização hebraica, né? Estudar os valores, então, ciência, filosofia, religião, enfim, tentar dentro desse contexto de conhecimento fazer aí uma comparação, né? Um trabalho analítico. Finalmente, tenhamos nossa atenção voltada para a cidade de Corinto, Tessalônica, Galácia, Éfeso, Colossos e Filipos, onde Paulo passará
400 anos depois, avaliando as características dos povos que ele vai encontrar. Muito legal. Não esquecendo que Paulo esteve na Ágora, né? Paulo, nas suas viagens, esteve lá em Roma, tentando convencer os romanos, né? Então, claro, já agora o Império Romano dominando nesse período, tentando convencer lá os romanos do Deus único, né? Muito legal. Eu vou dar uma fechada aqui. Eu preciso parar de compartilhar, não é isso? Tranquilo? Voltamos. Tranquilo, voltou, já voltou. Agora sim. Voltou sim. Maravilha. Maravilha. Bom, gente, era isso. A gente tem o nosso material, né, o capítulo 3 do nosso livro, ele é um capítulo rico, né? Enfim, a gente tentou trazer mais alguma coisinha, que, como eu disse, a minha dificuldade era muito grande, ainda, gente, tá? Mas era muito maior de tentar compreender esse contexto todo, então a gente foi trazendo algumas coisinhas aí que me ajudaram a compreender melhor a civilização grega, né? E a exemplo da civilização hebraica, que é também... A civilização hebraica é até difícil, porque é muito nome, muita coisa desse tipo, tal. Mas, enfim, a escola de aprendiz, ela ajuda a gente, né? Você, naquele período, inclusive que antecede a vinda de Jesus, tal, a gente tem uma noção bastante interessante ali. Enfim, a gente tem aulas interessantes que nos ajudam, nos enriquecem, né? Mas era isso que a gente tinha para trazer aqui, para passar, e ficamos aí à disposição, se quiserem continuar conversando, enfim, a gente está à disposição. Beleza. Alguém tem alguma coisa para colocar? Alguém quer falar alguma coisa aí depois dessa bela explanação do Mauro? Eu vou mandar para o Carlos esse arquivo, Carlos, e independente disso aqui estar gravado, você depois passa para o pessoal se quiserem, né? Que aí Sim. Ajuda um pouquinho. Quase que tudo isso também está disponível na internet, mas aqui ele está meio que montado, orientado pelo nosso livro. Beleza. Mauro, obrigado pela brilhante aula aí, muito esclarecedora. Tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante, né, nessa noite. É uma aula muito densa, mas mesmo assim você conseguiu passar aí bastante coisa legal para a gente agradece muito a tua presença, esperamos contar sempre com você aqui, tá bom? Legal, eu agradeço a assessoria aí, foi legal, viu? Infelizmente a gente não, enfim, é pouco tempo para a gente interagir, né? Mas enfim, a gente vai ter oportunidade, tanto é que essas aulas extras, como essa que vai entrar semana que vem, ela vai permitir que a gente possa conversar mais, que a gente interaja mais. A semana que vem o Ricardo vai estar com a gente, né? Vai ser um sistema de café filosófico que a gente vai fazer, e aí nós vamos poder compartilhar e fazer uma aula bem interativa e vamos debater bastante. Eu só vou ficar apartando as brigas aqui, com certeza. Mauro. Mauro? Oi. Você sabe que é um grande prazer sempre estar com você, mesmo que online. Apesar de que eu prefiro estar com você presencialmente. Mas estar com você é sempre muito bom. É recíproco, é sempre bom estar com vocês. Muita gratidão. E a Vânia, ela é suspeita, viu? Porque você sabe que eu sou sua fã, né? Número 1. Quem que poderia fazer um encerramento para a gente, um breve encerramento? A semana passada acho que foi a Vânia, né, Vânia? Foi, de uma forma bastante nervosa, mas foi. Tá. Vamos ver aqui. Eu acho que a Marina está com um sorriso bonito ali, Marina. Você pode nos abrilhantar aí com o encerramento ou não? Pode ser?
Liga seu microfone. E... Vamos tentar, então. Tá ok, então, Vou Maria. deixar eu aqui, tá? Então, boa noite a todos. Agradecer essa brilhante aula, né? Com muito aprendizado, com muita serenidade. Agradecer a todos que participaram, a todos os nossos mentores também, que ajudaram nessa noite. Vamos agradecer, então, fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Boa noite. Gente, uma boa noite, um grande final de semana para todos. E a semana que vem, então, estamos juntos de novo, né? E vamos receber o Ricardo para a gente poder fazer uma aula bem bacana e poder discutir uma porção de temas interessantes. Depois eu passo o título para vocês lá no grupo. Eu não me recordo agora do título, mas depois eu passo direitinho para vocês, tá bom? Gratidão, boa noite. Carlos. Boa noite, Gratidão, gente. Obrigadão. Obrigada, boa noite. Gratidão. Obrigado, Mauro. Um abraço para todos, viu? Valeu, gente. Obrigado, Mauro. Obrigado. Mauro, valeu. Boa noite. Valeu, um abraço a todos.